O Edge 60 Fusion foi o apressadinho dos lançamentos da Motorola para 2026, já que seus irmãos mais potentes vão ser anunciados um pouquinho depois. Ele continua sendo a fronteira entre o intermediário e o top de linha, com uma construção interessante e boas câmeras. Será que temos aqui o novo rei dos intermediários para 2025? É o que eu te conto nesse vídeo. Bora falar da linha mais avançada da Motorola? Então pode subir a vinheta. A gente já preparou vários guias de Motorola aqui no canal, mas se a linha Moto G é confusa no seu posicionamento, a linha Edge não é. Aqui, a gente está falando da linha mais premium da Motorola, e normalmente tem 3 aparelhos, o Fusion, o Pro e o Ultra. Mas diferente da linha Galaxy S25, os nomes não definem apenas o tamanho, mas em que prateleira eles vão estar. No caso da Samsung, toda a família é considerada flagship pelas especificações, mas a Motorola prefere fazer diferente, e cada nome significa um posicionamento de mercado. Então, o Ultra é o mais avançado, o top de linha que vai concorrer com os principais celulares das marcas concorrentes. O Pro é o intermediário mais premium, que vai ter quase tudo do design e câmeras do seu irmão mais forte, mas vai ter um chipset menos potente. E o Fusion é a porta de entrada. Não espere aqui pelo conjunto mais completo de specs não, mas ele vai se parecer muito, mas muito mesmo, com os outros 2 modelos da linha, ou como um Moto G avançado num corpo de flagship. E eu quero começar pela tela desse cara, que vai ser praticamente a mesma que a gente vai ver nos seus irmãos mais potentes. São 6.67 polegadas de display POLED, que alcança pico de brilho de até 4.500 nits, ou seja, aguenta até mesmo os dias mais claros que tiverem. Ela ainda tem recursos como o suporte HDR10 Plus e 120 Hz de frequência, mas não é uma tela LTPO. Mas o que dá gosto aqui é a proporção de tela para corpo de 91,4%, ou seja, quase tudo tela. As bordas muito finas e a tela curvada, que já são um padrão aqui, passam uma experiência de celular caro, com esse detalhe bacana na construção. A diferença é que dessa vez a tela é curvada dos seus 4 lados. E eu gosto da calibração desse display, que não é exagerada para o quente e consegue um bom equilíbrio, mantendo o contraste infinito das telas OLED, mas sem as cores tão exageradas. É gostoso ver conteúdos e jogar nesse display. E soma isso à densidade de pixels que ele tem, do mesmo nível dos celulares topo da pirâmide, e o resultado é uma tela muito confortável para usar por boas horas. A Motorola tinha uma dificuldade no passado com os displays dos seus intermediários, mas desde que ela passou a adotar o POLED em toda a linha Edge e também nos Moto G mais caros, o jogo virou. Eu já expliquei em outros conteúdos que esse P antes do OLED significa que ela é composta por diodos de plástico, mas na prática isso não muda a sua experiência de uso. Então eu só repeti aqui por curiosidade mesmo. Um detalhe que vale ressaltar é que esse cara é o primeiro da marca que tem essa tela com as 4 curvas e que tem certificação Pantone para fidelidade de cores. Além disso, a Motorola também se orgulha do seu pico de brilho ser o mais alto da categoria. A tela é boa, como eu já falei, e a construção desse aparelho acompanha a qualidade dela. Como a gente está falando de uma tela curva, os frames laterais são bem fininhos e ajudam demais na ergonomia. Tem quem não goste e que reclame dos toques acidentais na borda da tela, mas são tantos anos testando o celular curvo que eu mesmo não vejo mais problemas. Esses frames laterais são de metal, o que já mostra um cuidado em elevar a experiência. O frame é tão fininho que tem quase a mesma espessura dos botões de energia e volume, que estão numa ótima altura. Ele tem gaveta para um chip de operadora e um cartão microSD, algo que está cada vez mais raro nos celulares, e ele fica embaixo. E não tem muito o que dizer, tá lá junto com a entrada USB-C e o alto-falante. E só para completar, ele tem um chip, mas aceita eSIM. Na traseira, ele repete outro acerto da Motorola, que é o acabamento em vegan leather, um plástico que imita muito bem o couro. A pegada é um pouco mais áspera, o aparelho ganha uma cara mais premium, mais charmosa e no final fica menos vulnerável a quedas e arranhões. Eu lembro que em outros conteúdos sobre a linha, eu dizia que a Motorola conseguiu encontrar uma cara de Motorola, sabe? Aquela coisa de você bater o olho e saber na hora qual é a marca daquele celular. E uma dessas marcas, além desse acabamento em vegan leather, é o módulo da câmera, que sai da lateral do aparelho, fica um pouco mais saltado em relação ao corpo, mas parece que o módulo tem uma coberta de couro que deixa as linhas mais suaves. Mas tem um ponto que eu não entendi. Ele tem 2 câmeras traseiras, mas o módulo da câmera tem 4 espaços. Até aí, beleza, 2 câmeras LED, e o que é esse outro? E ó, eu quero te deixar com essa pulga atrás da orelha enquanto eu escrevo o roteiro, e eu não quero mexer nisso na revisão. E eu preciso te lembrar que o Edge 50 Fusion do ano passado tinha apenas 2 espaços para lente na traseira e um flash bem discreto. Bom, fora isso, não tenho o que criticar no design desse cara.
é a mesma experiência visual e na mão dos celulares mais caros da Motorola. Aliás, tem dois pontos aqui que valem citar. Um deles é a proteção IP68 ou IP69, que acrescenta ao que já tinha de proteção contra água e poeira uma resistência especial a jatos fortes de água. Além disso, o vidro tem certificação Gorilla Glass 7i, e esses dois pontos que eu comentei eram falhas da Motorola por muito tempo e foram bem corrigidos. A fabricante até colocou ainda a certificação militar nele. Eu tenho reparado que as empresas, no geral, estão fazendo bastante alarde em cima dessa característica, que finalmente está chegando em massa nos intermediários, e é onde mais precisa, porque é nessa categoria que os celulares permanecem mais tempo com seus donos, normalmente por mais de 2 anos, e ele ser durável ajuda uma parcela boa da população que ou não tem grana para comprar os tops de linha, ou simplesmente não vê necessidade de trocar de celular todo ano. Deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui. E tem também o nosso grupo de ofertas que está aqui no QR Code aparecendo na sua tela, e também dá para acessar por escolha.cc/grupo, fechou? E bora continuar. Mas eu preciso te lembrar que isso é um celular intermediário. E bem intermediário. Isso não é um problema, é bom dizer. A Motorola diminuiu o poder de fogo dos Moto G da série 80 para que o Edge Fusion fizesse sentido em termos de hardware. Então, a gente vai ver como plataforma dele o Dimensity 7300 da MediaTek, acompanhado de 8 GB de RAM com mais 16 GB de RAM via RAM Boost, que é quando você usa a memória do armazenamento para melhorar o desempenho dele. E ó, é um bom ponto para ficar atento, porque por algum tempo as fabricantes, especialmente a própria Motorola, colocava as informações de RAM já somando a memória RAM natural e o RAM Boost. Para isso, é bom ficar claro que a gente está falando de memórias diferentes, e o ideal é usar essa que vem do armazenamento para algumas ocasiões, e não sempre, como no caso de um jogo ou aplicativo mais pesado. Nas configurações, o sistema sugere que você defina automaticamente com inteligência artificial quanto o celular vai pegar de armazenamento para melhorar sua performance em RAM. É um papo um pouco mais técnico, que eu estou explicando de uma forma bem simples, mas aqui é para você não comprar gato por lebre. Antes de confirmar sua compra, veja o quanto de RAM o celular tem de verdade. E na memória interna, a gente pegou a versão com 256 de armazenamento. Esse hardware trabalha em conjunto com o Android 15, customizado pela MyUX da Motorola, uma interface que ganhou muita personalidade nos últimos anos. A previsão aqui é de 3 anos de Android atualizado. E vendo os esforços da Samsung nesse sentido, tudo que eu consigo pensar é que dava para ser melhor. Mas enfim, houve um tempo em que a Motorola se orgulhava de ter um Android praticamente puro, uma herança dos tempos que a empresa foi comprada pelo Google. Mas como hoje ela pertence a Lenovo, existe mais liberdade para customizar. E esse é o momento em que o Android da empresa está mais maduro, com várias opções de customização e oferecendo uma experiência completa de interface, com opções de segurança e de uso com vários dispositivos. O Smart Connect é um exemplo disso. Antes, a Motorola tinha uma espécie de modo DeX, ou uma experiência de desktop. Era o Red Force, lembra? E de uns anos para cá, em vez de esvaziar o serviço, como a Samsung fez, a Motorola ampliou a oferta. Colocou mais aplicativos, mais formas de conexão com outros dispositivos, e há tempos esse ponto já está bem à frente da Samsung, que está dando todos os indícios que vai descontinuar o DeX, mas a gente fala disso depois. Outro recurso é o Moto Secure, uma plataforma completa de segurança, com pasta segura, bloqueio de aplicativos e tudo mais. E mesmo sendo intermediário, ele conta com todos os recursos de interface da Motorola, sem exceções. Outra novidade é que ele já vem com suporte nativo ao Moto AI. E sim, agora toda fabricante precisa ter a sua própria inteligência artificial além do Gemini do Google. Se você reparar na gaveta de aplicativos, na parte de baixo, em vez de um simples campo de pesquisa, ele traz o logo do Moto AI e as opções de pergunte ou pesquise. Clicando no logo, você abre um pop-up com 4 opções. Uma é o que rolou, que resume as principais notificações. Depois vem o Anota aí, que vai gravar, transcrever e resumir as anotações e áudios. A terceira opção é a Aguarde para depois, que permite que o sistema guarde fotos, prints ou notas de texto para usar em um outro momento. E por fim, tem o Quero Jogar, que já abre a central de jogos. Tem ainda mais opções de uso do Moto AI, mas que são atalhos para funções da câmera, por exemplo. A gaveta de aplicativos ainda guarda uma aba para o feed de notícias, que complementa aquela aba que fica à esquerda na tela inicial, sabe? E eu confesso que eu achei redundante. Tem ainda uma aba Diário,
que vai abrigar aquilo que você deixou salvo ou para usar depois. Falei do software, mas eu preciso voltar para o hardware, porque o Dimensity 7300 é um processador de 4 nanômetros, mas que não é dos mais potentes. Nos testes frios que a gente normalmente faz, ele performou até abaixo do que eu esperava. No AnTuTu Benchmark foram 650 mil pontos na média, o que é pelo menos 1/3 do desempenho de um top de linha, ou até menos. No Geekbench 6 foram 989 pontos no single core, também 1/3 do que um top de linha faz, e 3.023 pontos no multicore. Sabe o que esses números significam? Que ele vai precisar bastante do RAM Boost para poder dar conta do multitarefa e dos jogos. Não que ele tenha ido tão mal nos nossos testes. Ele até que mandou bem nos jogos, abriu os aplicativos com rapidez e deu conta de jogar alguns títulos, como Call of Duty ou Asphalt Unite, com os gráficos mais altos. Mas deu para perceber alguns lags durante o jogo. Normal para intermediário, vai. E ainda falta falar da bateria, que cresceu de um ano para o outro, agora com 5.200 mAh. Por algum tempo, a Motorola sacrificou as baterias da linha Edge em troca de um design mais fino, mas agora ela conseguiu um equilíbrio entre ter uma bateria maior e ter um aparelho mais fininho. Ele vem com um carregador de 68 watts, mantendo a tradição de cargas robustas da Motorola para a linha Edge. Esse celular faz de 0 a 100% em menos de 45 minutos, com 42% em 15 minutos e metade da carga em 17 minutos. Em jogos, 1 hora de Asphalt Unite gastou 14%, enquanto Call of Duty drenou 12%. Nos aplicativos do dia a dia, 1 hora de gravação de vídeo em 4K drenou 21% e o mesmo tempo assistindo a um vídeo no YouTube gastou 5%. Eu preciso contar até um fato curioso dos testes da bateria. Eu fiz o último teste quando eu tinha apenas 6% de bateria e achei que ele ia ser interrompido com o celular desligando. Mas não foi, e eu ainda rodei um benchmark para terminar de drenar a carga. E não terminou. Então, você já sabe que tem tempo suficiente para procurar um carregador se estiver no final da bateria sem ficar na mão. Para fechar, eu preciso falar das câmeras do Edge 60 Fusion. Mas antes, eu preciso responder para você o que é aquele quarto sensor. Segundo a Motorola, esse é um sensor de cintilação. Basicamente, esse sensor está lá para corrigir as imagens e vídeos que foram distorcidos pela cintilação. Sabe quando você tira a foto de um ambiente ensolarado e aquela faixa de sol distorce o que está embaixo dela? Então, a ideia desse sensor é corrigir esse problema. Mas tá, vamos ser sinceros, esse sensor é uma forma só de completar o design, vai. Então nesses 4 espaços da traseira, um é para esse sensor, outro é para o flash e sobra espaço para as outras 2 câmeras. A primeira é a principal, que usa uma lente Sony Litia 700C. A abertura de luz é f1.9. Ele tem estabilização ótica e autofoco com um sensor de 1 micron. Essa lente conta com a ajuda da ultra-wide de 13 megapixels e abertura f2.2, com 120 graus de ângulo de visão e autofoco, que permite que ela faça a função de macro quando você se aproxima de algum objeto. Na frontal, 32 megapixels, com abertura também f2.2 e pixel de 0.7 micron. A Motorola sempre comenta que tem um laboratório na sua sede aqui em São Paulo que simula os testes feitos pelo Jackson Mark, que é o instituto mais confiável quando a gente fala de fotos e vídeos para smartphones. E desde que eles passaram até essa preocupação, a gente vê uma melhora grande nas imagens que os celulares da marca fazem. A câmera traseira principal é bem confiável. Como é a Pantone que cuida da calibração das cores, a gente não vê exagero. As imagens são vibrantes sim, mas realistas. Como não tem câmera telefoto, todo o zoom é feito com a câmera principal e ela responde bem até os 5x. Acima disso, os artefatos da imagem já começam a aparecer mais. O desfoque de fundo do motorretrato é bem feito e só natural. Mas quando a situação é menos favorável, como em fotos contra a luz, a lente se perde e a IA tenta compensar a foto, mas aí fica artificial. Isso é uma característica dos modelos mais recentes da marca. Quando a imagem não fica boa por si só, apenas no hardware, a IA aparece para tentar salvar, mas dificilmente consegue. Mas em condições mais ideais, os retratos são ótimos. E dá para dizer que a frontal também faz um bom papel. Eu sinto falta de câmeras frontais com entrada maior de luz, mas eu entendo que o caso desse aparelho é cortar custos. A ultrawide é boa, e como tem autofoco, pode ser usada para fazer modo macro. Eu prefiro essa solução do que ter que usar uma lente de 2 megapixels que vai sofrer para se aproximar do objeto. É uma boa lente em boas condições de luz e faz o arroz com feijão bem feito. E não faz feio quando a noite cai, o que é importante. Mas e aí? Vale a pena apostar no Edge 60 Fusion? Olha, ele é bem bonito na minha opinião, bem construído, com uma ótima tela e muito bem calibrada. Faz um trabalho legal nas câmeras para sua faixa de preço e tem uma bateria bem resistente. O que eu senti aqui é que faltou desempenho para ele. Por todos os pontos positivos que eu acabei de comentar, esse cara merecia ser um pouquinho mais esperto. É o que eu costumo dizer, nos testes,
a gente pega o aparelho novo, com poucos aplicativos instalados, quase sem ciclos de bateria, então ele vai rodar bem. Mas se a gente percebe que ele já tem dificuldades para aguentar o tranco no começo, como vai ser depois de um tempo maior de uso? Por outro lado, eu admiro que a Motorola consegue manter os produtos com preço competitivo. Ele foi lançado por R$3.000, ou R$2.700 se pagar à vista, que infelizmente é um patamar estabelecido de preços para o intermediário premium, mas tem empresa cobrando mais caro e entregando menos. Então, considerando essas variações do mercado, é bom ver que a Motorola não exagera. Conseguir produzir o produto aqui no Brasil ajuda demais na manutenção dos valores. E no final, apesar dele ter uma ótima construção e bons atributos, a concorrência com a 56 pelo mesmo valor acaba sendo cruel, porque o intermediário da Samsung consegue se dar melhor nas câmeras, tem mais atualizações de software, uma construção bacana também e ainda tem um ecossistema da Samsung à sua disposição. Mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Me conta pra gente continuar essa conversa. Deixa o like se você gostou do vídeo. Não esquece de se inscrever e compartilha esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que tá procurando um celular e não quer gastar muito, fechou? Um grande abraço, meus queridos.